Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Hoje é uma terça-feira, dia 7 de dezembro. Mais informações sobre a promulgação da PEC 23, que aí é que está o segredo. A definição depende dessa reunião. Sendo definido isso, teremos o retroativo dos R$400 de novembro para ser pago agora a partir do dia 10 e junto com os novos beneficiários. Isso se for aceita nesse acordo o fatiamento, ou seja, a divisão, e aí é promulgado. Os pagamentos vão começar dia 10. Porém, se não chegar num consenso, se não houver uma determinação, uma definição, infelizmente, vamos ter os R$400 a partir do dia 10, com o final do NIS 1, porém, sem diferença, sem complemento, sem retroativo, e pior, sem os novos beneficiários, 2,5 milhões, entre mães chefes, que estão com cadinho único, mas não fazem parte do antigo Bolsa Família, e também a questão de zerar a fila de espera do Bolsa Família, do antigo programa Bolsa Família, que tem em torno de 1,5 milhão ainda na fila de espera. Então, são 2,5 milhões que dependem dessa promulgação e são 14,7 milhões de brasileiros que dependem de receber a diferença de novembro, o retroativo que faltou em novembro para sair agora em dezembro. Essa é a previsão segundo o ministro João Roma Neto, que com a PEC aprovada, com a promulgação, além de pagar os 400, há a possibilidade de pagar o retroativo. Bora trazer os detalhes, as informações, como é que você está, tudo bem? Quero desejar um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Bem, estamos acompanhando a definição dessa... Hoje é o prazo final para poder definir tudo isso, para poder rodar a folha dos 400 com o retroativo, com os novos beneficiários, isso se for confirmada a promulgação. Se não, aí vai só pagar os 400 apenas aos 14,7 milhões que receberam em novembro, 14,7 milhões de brasileiros. Bem, o governo, eu lembro que deve preparar essa MP, essa medida provisória, só como segurança para poder pagar, bancar, garantir o pagamento dos R$400 a partir do dia 10, caso não haja definição no Congresso. O valor da liberação do crédito deverá ficar em torno de quase 3 bilhões de reais. Os recursos virão das chamadas sobras de recursos obtidas com o antigo Bolsa Família e auxílio emergencial. Bem, o governo já está preparando esse plano B, que é editar uma medida provisória para bancar o Auxílio Brasil de 400, para começar a pagar agora, no dia 10 de dezembro, aos beneficiários do programa Auxílio Brasil. A medida provisória é necessária porque a PEC dos precatórios, que abre espaço no orçamento para bancar o benefício mais robusto, ainda não foi promulgada pelo Congresso, ou seja, se hoje o prazo acabar e se não houver uma definição, aí o governo pagaria apenas aquele retroativo, aliás, aquele reajuste de 17,84%, que dá em torno de R$217 médio. Alguns receberiam mais, outros receberiam menos do que esse valor. Para evitar isso, essa indefinição, o governo está preparando essa medida provisória como segurança. Segundo a própria imprensa, e alguns parlamentares, o valor da liberação do crédito deverá ficar em torno de 2,7 bilhões de reais para pagar 400 a 14,7 milhões de brasileiros a partir de sexta-feira, dia 10, começando com o final do NIS 1. Fontes do governo vêm informando que não dá mais tempo para esperar a promulgação da PEC para garantir os recursos necessários aos pagamentos de dezembro. O ministro João Roma Neto já vem falando sobre essa possibilidade, que ainda está dependendo hoje. Se passar de hoje, aí a necessidade desse plano B, que é a medida provisória para poder ser divulgada no Diário Oficial da União. Sai no Diário Oficial da União, aí é ponto final, aí não tem mais o que fazer. Ou seja, o governo, segundo o ministro João Roma Neto, ainda está aguardando com ansiedade, com expectativa de que haja bom senso. Deixa eu lembrar uma coisa a você aqui, porque há dois parlamentares. Há o parlamentar que quer que haja o fatiamento. Quem é esse parlamentar ou quem são? Por exemplo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer fatiar para confirmar os R$400 e os novos beneficiários e o retroativo, como diz o ministro João Roma Neto. E também outros parlamentares, como o próprio presidente do Senado, deseja isso também o Rodrigo Pacheco. Agora, quem não quer? A oposição. A oposição deseja debater. E se houver o debate para que haja
a votação no primeiro e segundo turno na Câmara, atrasaria o pagamento dos 400 e a diferença, o retroativo do mês de novembro, como deseja João Romão Neto. Então, há esses dois tipos de parlamentares, tá? Os que querem pagar, no caso, o governo quer pagar os 400, quer colocar 2,5 milhões a mais nesse mês e quer também pagar a diferença de novembro. O governo quer fazer isso agora, a partir de sexta-feira. A oposição, não todos, mas parte da oposição não quer a reunião. Mas se houver a reunião, vai haver demora para poder debater. Por isso que o governo, para evitar que saia só aquele valor que saiu em novembro, vocês lembram que saiu em novembro? O que foi de reclamação, mês de novembro, o governo só deu aquele reajuste de 17,84%, porque no antigo Bolsa Família custava 189 o valor médio, e com o reajuste de 17,84%, aumentou para 217 o valor médio. E aí muita gente recebeu menos, muita gente recebeu mais, só que foi uma reclamação porque foi uma queda grande. Caso a promulgação não aconteça hoje, aí para evitar essas reclamações, essa mesma situação, o que é que o governo vai fazer? Fazer o plano B, como o ministro João Romão Neto. Temos um prazo, estamos aguardando hoje, não pode passar de hoje. Então, o plano B é para assegurar que saia R$ 400 e não aquele reajuste de 17,84%. Tá? Então, R$ 400 é para sair, no mínimo, a todos os beneficiários do Auxílio Brasil. Quantos são? 14,7 milhões. Entendeu? Então, quem recebeu aquele reajuste em novembro vai receber agora, a partir de sexta-feira, final do mês 1, no mínimo R$ 400. No mínimo. Quem recebe mais de 400 vai seguir, não vai reduzir não. Agora, quem recebe menos de 400 vai subir para receber no mínimo R$ 400, como diz o ministro João Romão Neto. Então, a gente torce que aconteça essa promulgação, que seja fatiado sim, porque aí vai ter mais pessoas beneficiadas. Vai ter a questão do retroativo poderá sair também. Se você fosse parlamentar, se você fosse um deputado, o que é que você faria nesse momento? Você fatiava, promulgava, ou seja, permitia o pagamento dos 400 e os novos beneficiários, ou você ia dizer não, eu não quero, eu quero debater, eu quero definir, então vamos definir primeiro, mesmo sabendo que atrasaria o pagamento de R$ 400 e a entrada de novos beneficiários. O que é que você faria? Essa é a situação que está acontecendo, para deixar no português bem claro, é isso que está acontecendo. Bem, os recursos, caso não passe a promulgação, não seja fatiada hoje, então o plano B entra em cartaz, que é essa medida provisória. Os recursos virão das chamadas sobras de recursos obtidas com auxílio emergencial, benefício concedido durante a pandemia da Covid-19, que acabou no mês de outubro, dando lugar ao Auxílio Brasil. O que é isso? O que as pessoas estavam recebendo do Bolsa Família, e quando foram migradas para o antigo programa auxílio emergencial, porque o valor é maior, mais vantajoso, então essas pessoas do antigo Bolsa Família, o governo continuou pagando, ou seja, depositando esses valores numa conta. E esses valores chegaram em torno de quase 6,5, 9 bilhões e meio. Ficou nessa faixa. O governo quer usar esse dinheiro que sobrou, tá? Como o auxílio emergencial era concedido também para os beneficiários do extinto Bolsa Família, o governo acabou economizando, ou seja, foi colocando recursos para o programa social, depositando, guardando. Então, é chamada de sobra. Essa sobra agora será usada para completar o benefício do que faltou, ou seja, em vez de você receber só aquele valor de novembro, você que está na seleção dos 14,7 milhões de brasileiros, o governo completa o que faltar. Se faltar 100, completa os 400. Se faltou 200, completa para encher os 400. É assim, só nesse mês de dezembro, tá? Se a PEC não sair agora e ficar atrasada, o governo assina essa medida provisória. Bem, o Auxílio Brasil começou a ser pago só com a correção da inflação, né, com um valor médio de R$ 217 mensais, para baixo ou para cima muita gente recebeu menos, foi uma reclamação. O adicional, para completar o valor do benefício mínimo de 400, está aguardando, porém, a promulgação dessa PEC, dessa decisão hoje. Os pagamentos do Auxílio Brasil tiveram início no dia 17 de novembro e seguem o calendário habitual do Bolsa Família. O valor médio do novo programa social foi corrigido em 17,84% no mês passado, com orçamento próprio do Ministério da Cidadania. O acerto era que agora, em dezembro, após a aprovação da PEC dos precatórios, o governo pagaria o complemento ao benefício que garantirá a cada família até dezembro do próximo ano pelo menos R$ 400 mensais, no mínimo.
para o benefício de R$ 400 em 2022, o governo vai precisar, porém, da promulgação da PEC, ou seja, com a promulgação da PEC, aí paga os 400, entra os novos beneficiários, 2,5 milhões, paga o retroativo da diferença de novembro e deixaria de ser provisório o Auxílio Brasil para se tornar permanente. Por isso que está essa luta toda aí, debater ou não debater, enfim, quem se prejudica sempre é o pobre, é a pessoa que está lá no finalzinho da linha, né? Lá no final que está aí esperando essa definição. Tá? Então é muita angústia, gera muita expectativa, isso é lamentável. Nunca vi tanta demora para aprovar um benefício. Olha, a questão do auxílio gás, né, do gás dos brasileiros, também, segundo o ministro João Roma, deve começar agora dia 10. Serão 19 milhões de brasileiros, mas o governo vai começar com 5,2 milhões ou 5,5 milhões. E aí essas famílias que serão beneficiadas agora são as maiores famílias, as famílias com mais membros. Então, um exemplo para você entender, tem duas famílias. Se uma família tem 5 membros e a outra família tem 4, então essa família de 5 é maior do que a de 4. Então, terá prioridade essa, entrar agora. Vai funcionar assim. Quanto maior a família, mais membros, ela vai entrar agora. E a família menor não vai entrar não? Nesse mês não, mas vai ser beneficiada nos próximos meses, ou seja, vai entrar pouco a pouco. O governo quer pagar 19 milhões até setembro de 2023, que esse número de 19 milhões seja atendido aí por completo, durante 5 anos, tá? Mas agora vai começar com 5,2 milhões e mês sim, mês não, vai colocando mais beneficiários, tá? Então começa com 5,2, aí vai aumentando para 6, para 7, para 8 milhões, mês sim, mês não, até chegar aí, a previsão é pagar durante 5 anos, 30 parcelas, mês sim, mês não, aos beneficiários de baixa renda, pessoas do Auxílio Brasil, de baixa renda, pessoal do BPC, né, benefício de prestação continuada, mulheres vítimas de violência doméstica. Então esse é o raciocínio, será metade do valor médio. Hoje o gás de cozinha está em torno de R$ 102, valor nacional, apesar que em outras regiões chega a 110, 120, 130. Mas aí o governo fixa esse valor médio. Se for R$ 102, então vai sair R$ 51 ou R$ 52, tá? Se houver um aumento no gás de cozinha daqui para fevereiro, por exemplo, de 102, se o gás subir para 120, um exemplo, então passaria a metade, R$ 60, ok? Então essa é a situação. Muita gente perguntando que hoje, dia 7 de dezembro, estão procurando lá no Caixa Tem, procurando pelo aplicativo e está saindo o valor antigo ainda. Gente, o sistema ainda vai ser atualizado, tá? Então não adianta você estar procurando. Esse valor aí é referente ainda sem atualização. Então, se você for resolver agora ver no seu aplicativo quanto é que você vai receber agora em dezembro, com toda certeza vai estar o valor antigo ainda, ou seja, aquele valor de novembro, tá? Porque o sistema ainda vai ser alimentado pelo ministro João Roma Neto. Ele ainda não autorizou a alimentação, ou seja, rodar a folha, porque ainda tem esperança de que essa PEC seja promulgada, aprovada. Porém, se não for, aí ele autoriza, a partir da manhã vai atualizar o sistema, vai precisar de pelo menos, como a previsão é sair dia 10, dia 8 ou dia 9 já deve ser atualizado o sistema, tá? Então, essa é a situação. Então, não adianta você procurar agora, eu procurei agora no meu aplicativo e aí está dizendo que eu só vou receber menos de R$ 200. Não foi alimentado o sistema, ainda vai ser alimentado, tá? A folha ainda vai rolar, tá certo? Então, resumo de ópera, os R$ 400 vai sair sexta-feira para 14,7 milhões, com a medida provisória, né? O ministro João Roma, a equipe do governo está esperando ainda a liberação, a aprovação da PEC, a promulgação. Se for promulgado, então nada de medida provisória. Aí, se a PEC for confirmada a promulgação, se houver um fatiamento, aí o governo paga aí os 400, coloca mais 2,5 milhões e aí deve pagar também o retroativo. Sem promulgação, aí o governo vai autorizar esse plano B, que é a medida provisória, porém, os 400 só para os 14,7 milhões de brasileiros que receberam auxílio em novembro. Essa é a situação, tá? Muita gente que está aguardando a questão da prorrogação, porque ainda tem esperança. E a questão é o seguinte, a prorrogação do auxílio emergencial pode acontecer nesse mês de dezembro se houver uma promulgação. Se houver a promulgação hoje, ou seja, aí vai pagar os 400, vai abrir vagas para os novos milhões de brasileiros, zerando a fila, pagar o retroativo e aí a oposição e a situação, né? Ou seja, a situação e a oposição
iriam pressionar o presidente para ele prorrogar o auxílio de pelo menos um mês para 25 milhões de brasileiros que não receberam nada em novembro. Mas isso só pode acontecer se houver uma promulgação, se essa PEC hoje for fatiada, promulgada. Se não for promulgada, como é que esses parlamentares vão pressionar o presidente para prorrogar? Sem condição, né? Porque aí não tem lógica, tá, gente? Então só há uma pressão para que haja prorrogação se for promulgado. Se promulgar, aí pronto, aí confirma os 400 tranquilamente, mais retroativo, aí os parlamentares vão pressionar sim por uma possível prorrogação para esse mês de dezembro para ajudar 25 milhões de brasileiros, tá? Essa é a situação. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva ainda, vamos continuar de olho em Brasília para ver toda essa situação dessa PEC. Pense numa novela, meu Deus, quanta injustiça. Até a próxima. Tchau, tchau.